Sejam todos bem-vindos ao nosso programa podcast Ponto a Ponto Business. É um prazer estar com vocês em mais um programa e nessa tarde nós estamos recebendo o nosso amigo Lucas Barbieri, proprietário da barbearia Barbieres, que fica ali no BNH, no edifício Mag Center, em cima da Caixa Econômica Federal. Lucas, é um prazer, meu amigo, te receber aqui no nosso programa Ponto a Ponto Business. Seja muito bem-vindo. Você que é um amigo de longa data. Eu sou, como assim eu posso dizer, como minha esposa, quando ela apresenta o programa, ela fala que ela é apaixonada em cases de sucesso. E você é um case de sucesso aqui na minha Obrigado, frente, aqui presente no nosso programa. obrigado. Fala pra gente aí, quem é Lucas Barbieri? Bom, Alessandro, muito obrigado pelo convite, poder estar aqui hoje. Então, para começar a falar sobre quem é o Lucas Barbieri. Lucas Barbieri, primeiro de tudo, é um cara muito sonhador. Um jovem de 30 anos de idade que quer conquistar muita coisa, né, nesse mundo dos negócios. Sempre gostei da área do empreendedorismo, desde pequeno. Com 7 anos de idade eu comecei, para você ter uma ideia, eu comecei vendendo ferro velho. E ali eu tive meu primeiro contato com o mundo dos negócios, né? Onde eu negociava o preço para poder ter um valor mais alto agregado no produto que eu vendia pro cara que revendia o ferro velho. Sim. Então, assim, desde criança eu tive contato com o mundo dos negócios. E com 9 anos de idade eu comecei uma trajetória na minha vida onde eu comecei a vender laranja, palmito, de casa em casa. E aí eu fui começando a receber os primeiros elogios, porque, nossa, menino tão jovem, trabalhando, vendendo, e você fala muito bem. Quando falaram isso pra mim, aquilo despertou algo dentro da minha mente. Opa, eu falo bem, eu tô vendendo. E aí foi crescendo com 14 anos de idade. Depois dos 9 eu comecei a vender picolé. E eu sempre procurava me destacar na questão de vendas onde eu ia trabalhar. Porque, assim, na fábrica que eu vendia picolé com 11 anos de idade, eu era o cara que mais vendia. Então eu ganhava recompensa, saía às vezes com um carrinho com 150 picolés e voltava com o carrinho vazio e ainda pegava mais. E aí fui recebendo elogios, aquilo foi criando algo dentro de mim assim, rapaz, esse negócio aqui é interessante. Aí eu fui investindo, fui investindo. Com 14 anos de idade eu fiz o meu menor aprendiz da Unimed. Depois eu fui trabalhar numa farmácia, depois eu fui trabalhar numa escola de curso, que aí foi onde tudo começou. Nessa escola de curso, eu entrei como vendedor de curso. Então, a minha área sempre foi venda, sempre foi comunicação, sempre foi relacionamento, sempre foi Que network, legal. me conectar com outras pessoas. Então, você imagina um jovem de 9 anos de idade, né, um cenário, um jovem de 9 anos de idade tendo contato com adultos e ele receber elogio de adultos. Ou seja, eu não estava recebendo elogio de pessoas da mesma faixa etária que a minha. Eu estava recebendo elogio de pessoas que tinham um nível intelectual maior do que o meu naquela época de 9 anos de idade. Querendo ou não, eu estava sendo chamado para o nível de cima da prateleira. Sim, isso te impulsionou, E isso me te impulsionou, motivou. me motivou. Ou seja, uma criança praticamente de 9 anos de idade, tendo contato com o mundo dos negócios logo cedo, isso fez com que eu me interessasse mais ainda em investir naquilo ali, estar dentro daquilo ali. E aí, nessa escola de cursos, eu entrei como vendedor. A gente começou a bater as metas, comecei a visitar escolas que, né, isso já estava já com 20 anos de idade. Comecei a visitar as escolas que eu frequentei, por exemplo, o Galdino, o ensino médio, no caso, o Agostinho Simonato. E eu ia para Sim. dentro das salas de aulas palestrar. A ideia da palestra era o quê? No final da palestra, fazer o pitch de vendas, que era vender os cursos que essa escola tinha. Então eu entrava falando para os alunos que estavam saindo do ensino médio assim, olha, você agora vai entrar no mundo dos negócios, vai começar a entrar numa empresa. Você já tem um curso de informática? Porque hoje, o básico hoje para você passar numa entrevista de emprego é ter um curso de informática. Então na época, assim, quem não tinha um curso de informática era o primeiro critério para você desclassificar aquele jovem na entrevista. E aí eu fui trabalhando com isso. E nessa escola o meu cargo aumentou, né? Eu subi de setor, fui para o setor de coordenação, então virei coordenador daquela escola de curso, que era gradual na época. E aí tinha-se um curso em 2015 que estava tendo muita procura, porém não tinha escola que estava preparada para oferecer aquele curso, que era o curso de barbearia. Até então era só coordenador da escola e vendedor dos cursos. E aí apareceu essa oportunidade de a gente colocar esse curso para a escola. Eu não sabia cortar cabelo, não tinha interesse sobre a área da barbearia. E a gente conseguiu colocar um professor lá dentro. Só que esse professor, ele não conseguia segurar os alunos na escola. Sim, reter. Isso, ele tinha conhecimento, Sim.
porém não conseguia, na didática dele, passar esse conhecimento para fora. Só que eu já sabia, eu já estava ali por dentro de tudo que estava acontecendo, porque eu tinha que fazer o acompanhamento. Como eu era coordenador, eu tinha que fazer o acompanhamento de cada turma para saber qual era o ponto que os professores da escola estavam falhando, por que os alunos estavam desistindo com um mês de curso ou 2 meses de curso, porque senão eu começava a ter muita vazão na escola, a escola parava de ter lucro. Sim. Se a escola para de ter lucro, automaticamente ela vai ter que dispensar alguém em um certo momento. E aí foi a hora que a gente trocou de professor. E aí o dono da escola fez o quê? Ele falou assim, por que você não faz esse curso de barbeiro, já que você está entendendo bastante coisa já que está acontecendo lá dentro? E aí eu criei uma resistência que eu não queria fazer, porque eu estava naquele momento da minha vida conformado já com a situação que estava vivendo. Imagina você, eu estava no ano de 2016, no final do ano de 2015 para 2016, já com 20 anos de idade, ganhando, 25 anos de idade, já ganhando R$ 5.000 por mês. E aí eu me encontrei numa situação estável. Eu falei, não, eu tô conformado com essa situação. Você ficou numa zona de conforto. Isso. E outra, a zona de conforto é o lugar onde ninguém cresce. Você quer crescer, tem que sair, tem que ir para a zona de desconforto. E aí o que aconteceu? Ele insistiu e acabou que me convenceu. Fiz o curso de barbeiro em 2016. E em 2016, o que aconteceu? O professor que estava dando aula, ele começou a apresentar atestados. Só que aí o que aconteceu também? Quando ele chegava atrasado, 40 minutos após a aula, quando ele chegava, eu já estava ensinando os alunos dentro da sala de aula. Ou seja, antes de começar a cortar cabelo, antes de começar a ter a primeira aula de corte, em casa eu já estava treinando. Ou seja, antes do professor falar como era cortar cabelo, eu já estava com o meu material treinando. Entendeu? E aí o que despertou no dono da escola nessa época? Se o Lucas está ensinando para os alunos estão gostando e o professor não chegou ainda, é esse rapaz que tem que ser o educador, não o cara que está vacilando com a escola, ou seja, não está indo, não está presente ali. Sim. Foi aonde despertou em mim a questão do educacional. Então agora eu já não era mais coordenador, eu já não era só mais barbeiro, agora eu virei professor de barbearia. E aí foi onde a gente encerrou o ciclo com ele em 2016. E em 2017 eu comecei a atuar como professor. Então agora, além de eu ser coordenador, vendedor de curso, eu era também professor de barbearia da escola. E aí começou a aumentar ali o nível de conhecimento na área de barbearia, porque você ser barbeiro é uma coisa, você ser educador é outra coisa. Você saber cortar cabelo é uma coisa, você saber ensinar a cortar cabelo. É uma responsabilidade muito grande. E aí, isso aí, uma responsabilidade muito grande. Foi aonde eu tive que fazer o quê? Cachoeiro de Itapemirim não tinha o conhecimento necessário, ou seja, o conhecimento preciso que os barbeiros precisavam para evoluir o nível das barbearias de Cachoeiro. Sim. Foi aonde Fazia o básico. Fazia o básico. E aonde eu falei assim, eu preciso trazer novas técnicas, novos conhecimentos para os barbeiros da nossa cidade, para evoluir o nível. Porque se a área da barbearia está crescendo, o nível intelectual tem que crescer junto. Não, você não pode crescer só uma estrutura, sendo que o conhecimento que você tem ainda é raso. Não pode. Não adianta você ter uma estrutura muito bonita, se na hora que você chega dentro da barbearia, o barbeiro ele não te trata bem, ele não sabe atender você, ele não tem um material específico para poder te atender. Ou seja, eu tenho uma estrutura muito bonita, mas aí eu tenho um profissional ali dentro que não corresponde com a estrutura. Não corresponde com a estrutura. É uma embalagem bonita, mas o conteúdo que está dentro é o quê? Você está me entendendo? Sim. E aí foi onde que eu fiz a minha primeira viagem fora. Que eu fui em Santa Catarina participar de uma imersão de 5 dias numa barbearia que era muito conhecida no Brasil. E ela ali tinha uma... Como é que eu posso falar para você? Ele tinha uma academia onde ele trazia barbeiros de outros lugares, até de fora do Brasil, para poder ficar ali 5 dias intensos numa imersão aprendendo técnicas voltadas para a área de barbearia. Ou seja, você quis alcançar um outro patamar. Sim. Você viu uma demanda, né, uma demanda na área da barbearia. Sim. E você decidiu fazer um investimento, que isso não é um gasto, né? Você fez um investimento na sua carreira profissional. Sim. Foi lá em Santa Catarina, pagou imersão de 5 dias, quer dizer, passagem de avião, deslocamento, hospedagem, táxi, Uber, alimentação, mais a imersão de 5 dias, você deve ter investido um dinheiro, né? Na época ficou em quase R$ 5.000. R$5.000, quer dizer, isso em 2017. 2017. Estamos em quase 10 anos já dessa...
Então Entendeu? você foi lá, buscou conhecimento e trouxe esse conhecimento. Como você já tinha facilidade de ensinar, Sim. né? Você foi lá, buscou esse conhecimento e colocou em prática aqui dentro da sua barbearia. E aí, como é que foi? Como que os seus clientes reagiram em relação a isso? Agora eu tô com o Lucas Barbieri agora, que fez uma imersão, que tem uns novos cortes de cabelo, onde o cliente vai ficar mais satisfeito com a aparência dele, ele vai ficar a autoestima do cliente ela vai melhorar. Como que os clientes receberam? Como o mercado recebeu isso? Então, na época, quem eram os meus clientes? Os meus clientes eram mais os alunos, Sim, entendeu? Como eu era coordenador da escola e era o responsável por vender os cursos, né, divulgar os cursos, trazer alunos para dentro da escola, os meus clientes eram os meus alunos. Eles se sentiram impactados com aquela novidade, porque era conteúdo que eles não encontravam por enquanto na internet. Por quê? O que acontece dentro da área da barbearia hoje? A barbearia, ela só é o que é hoje depois de 2015. Não tinha no Brasil a novidade que é o que a gente chama hoje de degradê, essas novidades relacionadas com corte de cabelo. Quando veio isso para dentro do Brasil, e isso já existia muito tempo atrás, lá nos Estados Unidos, então o Brasil sempre ficou um pouquinho atrás nessa questão de novidade. sim. Em 2015 começou esse boom. Só que, tipo assim, os clientes estavam querendo, porém não tinha profissional capacitado para executar o que eles queriam. Olha, eu quero esse corte aqui, mas aí chegava pro barbeiro, mas eu não sei fazer. E aí foi a hora que as instituições de ensino começou a trazer conhecimento de fora, que é o que eu fiz também no caso, 2017, para aperfeiçoar quem já estava na área e ensinar quem queria começar na área. Porque quando veio a novidade de barbearia, o ticket médio das barbearias começou a aumentar. Ou seja, um corte de cabelo que na época, em 2015, era 15, em 2016 começou a ser 20. Depois foi aumentando para 25. Então, ou seja, o ticket médio foi aumentando. E a qualidade do serviço teria que aumentar também, porque você não pode cobrar caro num produto sendo que você não entrega a Não, qualidade. eu lembro que eu fazia barba e cortava cabelo, né, num barbeiro. E eu lembro na década de 90, 2000, você chegava no barbeiro, vamos lá. Sim, Você sentava na poltrona, começava o barbeiro lá, né, a cortar o sim. cabelo. Geralmente, na maioria das vezes, usava a máquina, fazia um acabamento na tesoura, Uhum. passava Na- a creme a de espuma, barbear, espuma de espuma barbeiro. bozando, jogava Isso. água lá, Sim, misturava lá naquele negócio lá e passava na sua barba, pegava a navalha e fazia, sim. acabou, pegava um álcool Uhum. Ou uma mesmo, pedra uma que já ou foi usada em 10 pedra-ome, clientes. passava aquilo queimava, mas queimava, e você pegava e ia embora, tranquilo. Hoje você vê, o atendimento é totalmente diferente. Sim, Hoje você chega numa barbearia, um ar-condicionado, tem uma água, tem um banheiro, tem um cappuccino, tem um café, isso aí. tem uma geladeira que você quiser tomar um refrigerante, se você quiser tomar um Red Bull, tem. Então você vê um outro acabamento, tem uma TV, se você quiser assistir o jogo da Champions ali, quando Tem tá uma área de aguardando, espera, tem tem uma área de estacionamento. espera, tem estacionamento. Hoje não usa mais aqueles tipo de creme, hoje usa tipo um gel, né? Sim. Que passa aí, Uhum. depois tem um pós-barba, hoje tem massagem, então o acabamento, até as máquinas de fazer Sim. de acabamento, né, de corte de cabelo são totalmente diferentes, né? Isso aí. Entendeu? Com muito mais recurso, então você vê que tem depilação hoje, né? Uhum. O cara quer fazer Sim. depilação, Muita coisa, muita muita coisa. coisa diferente do que, assim, coisa de 20 anos. Sim. Só que antigamente você chegava no barbeiro, você pagava no corte 10, 20 conto e tava bem pago. Isso Hoje aí. tem corte de cabelo aí de 100, 50, 100, 200, Isso 300 aí. reais. Né? Isso aí. Paisagismo, né? Visagismo. Visagismo, Visagismo. desculpa, Nada, que visagismo. isso. Visagismo, né? Que é feito hoje em dia. Né? Então, assim, elevou o nível. Sim. Né? E o homem hoje, ele tá muito. Ele tá cuidando mais dele, né? Sim, com certeza. Porque hoje, principalmente no mundo dos negócios, você precisa ter uma boa aparência, né? Você não Sim. pode chegar num cliente com barba por fazer, cabelo sem cortar, tá todo de qualquer jeito. E hoje isso conta muito. As empresas hoje estão exigindo isso dos funcionários que a representam hoje no mundo dos negócios. Sim. Então, assim, então a gente crê também que antigamente,
pessoa ia no barbeiro uma vez por mês, cortava o cabelo de 2 em 2 meses, uma vez no mês. Né? Hoje tem cliente que corta cabelo quase toda semana, Toda faz semana. barba toda Muitos semana. clientes. Às vezes tem cliente que faz barba 2 vezes por semana. E Às vezes ele tem. faz barba na segunda, às vezes tem algum compromisso no final de semana, faz a barba de novo na sexta, né? Eu não sei se vocês passam um produto para crescer a nossa barba. Não. Minha barba é o seguinte, eu não sei você aí, eu sei que minha barba, eu faço a barba hoje, amanhã a barba já tá ficando grande, tá na hora rapidinho. começando Pois isso aí. é. Entendeu? Antigamente parecia que não era assim, mas você vai vendo que a rotatividade, o volume de corte de cabelo e fazer barba hoje aumentou muito, né? Porque as pessoas estão indo mais fazer esse tipo de serviço, né? Mas me conta assim essa mudança, como é que foi, do seu primeiro empreendimento, como é que foi quando você abriu sua barbearia, como é que foi o início? Fala pra gente como é que foi isso. Vamos lá. Como eu falei, em 2015, a área da barbearia começou a evoluir trazendo técnicas. Sim. Essa técnica foi a principal para abrir a porta hoje para o empreendedorismo da barbearia. Quando veio o disfarçado, automaticamente elevou, disfarçado que eu falo assim, um degradê. Essa procura de você passar a máquina do lado, vir diminuindo até chegar na máquina zero e depois tesoura em cima. Mudou-se o acabamento do visual do homem. Antigamente você ia na barbearia, quem tinha cabelo liso, você está ouvindo, vão lembrar. Quem tinha cabelo liso passava 2 do lado e tesoura em cima. E quem tinha cabelo, né, mais baixo, igual o meu, passava a máquina 1 em tudo e acabou. Então era muito simples. Só que agora o nível técnico mudou. E aí o que aconteceu? As grandes empresas começaram a criar produtos para acompanhar esse crescimento da barbearia, aonde começou a aparecer pomadas, gel, shampoo esfoliante e vários outros produtos. Ou seja, o mundo dos cosméticos masculino começou a aumentar o PIB do Brasil, que hoje é um dos responsáveis por elevar o PIB do Brasil hoje, que é a parte da questão dos cosméticos. Então hoje você tem shampoo, tem tudo que você imaginar. Tem minoxidil para quem é aquele que não tem barba, passa minoxidil para poder crescer a barba. Olha só. Então sim, elevou muito. Só que na época, em 2015 até 2018, os barbeiros focaram muito em quê? Focaram muito em aprender a técnica. E esqueceram de uma coisa muito importante. Quando se evoluiu, em 2015 até 2018, entrou muito barbeiro, muitas pessoas que saíram do zero querendo fazer o curso iniciante para se tornar barbeiro. Por quê? Uma área que não era muito visada, porque o corte era 3, 4, 5, 10 reais no máximo, eles olhavam para aquele barbeiro simples e falavam assim, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ficar o dia inteiro em pé para cobrar 10 reais em cada corte de cabelo. Ou seja, se o corte era 10 reais, ele cortando 10 cabelos por dia, ele estava fazendo apenas 100. Então, a pessoa que passava na porta do barbeiro, não quero ser esse cara. Só que aí aconteceu o quê? O nível técnico aumentou. Técnico, eu falo assim, nível de corte aumentou. Sim, valor agregado do serviço aumentou. Aumentou. Automaticamente, esse barbeiro agora tem mais poder de compra. Então, o que ele vai fazer? Uma barbearia que não tinha ar-condicionado, agora ele vai fazer o quê? Vai colocar um ar-condicionado. Uma barbearia que não tinha porta de vidro, agora tem uma porta de vidro. Uma barbearia que não tinha um maquinário de qualidade para trabalhar com a demanda que tá vindo. Uma poltrona nem tão confortável, entendeu? Né? Aí agora começou a mudar. Aquele barbeiro que cobrava 10 reais, ele agora não tem só uma bis, ele tem uma moto mais cara, ele tem um carro diferente. Você tá entendendo como que tá mudando as coisas? Sim. E aí o que acontece com aquele... A ponto de alguns até abrir franquias, né? Isso daí. E o que acontece agora com aquele mesmo homem que passava na porta da barbearia e não desejava ser barbeiro? E ele vê o barbeiro crescendo profissionalmente, mudando a sua vestimenta, andando mais arrumado, tendo mais poder de compra. Aí vê o Instagram do barbeiro e fala assim, nossa, ele tá viajando pra longe, tá indo pra Fortaleza, tá indo pra Natal, Fernando de Noronha, tá indo pra fora do Brasil. Aí agora ele olha e pensa assim, eu quero ser barbeiro. Eu quero ser barbeiro. Então, não foi só a técnica. Só que, vamos lá, qual é o porém disso tudo hoje no mundo dos negócios? Qual que é o problema do MEI hoje? O MEI, ele tem muito volume de dinheiro na sua conta. Ele passa dinheiro, ele recebe todo dia. Só que chega um ponto importante no mundo dos negócios que hoje não é só ter o dinheiro, é você saber gerir o dinheiro, saber ter a gestão do seu negócio. Que aí foi o que aconteceu, que os barbeiros se prepararam, ô Alessandro, para cortar cabelo. Mas não prepararam a gestão do negócio. E aí tá a fraqueza da área da barbearia. Uma coisa é você fazer uma gestão de 100 reais por dia, outra coisa é você fazer a gestão de 30 mil, 40 mil reais por mês. Justamente. E aí foi aonde eu me deparei com uma situação lá em... Ele acha que tudo aquilo que ele recebeu é lucro.
E aí, agora? Esquece que vai ter que comprar matéria-prima de novo, E vai ter que comprar agora? o creme de novo, vai ter que Justamente, comprar Alessandro. as máquinas, secador ele quebra, precisa pintar a barbearia, precisa dar uma manutenção, precisa de uma equipe de marketing para fazer o Instagram. Até então tava, Essa- até então tava tudo bonito, porque eu recebia um valor considerável de salário, mais a comissão que eu ganhava em cima de cada turma que eu dava aula. Para você ter uma ideia, Alessandro, em 2017, a minha primeira turma tinha 13 alunos. Todos os 13 formaram. Todos. Alunos de Soturno, Vargem Alta, Castelo, Alegre. Vinha gente de todos os lugares para fazer curso comigo aqui em Cachoeiro. E até hoje eu dou aulas e tudo. O que aconteceu? Focamos muito em corte e esquecemos da gestão. Em 2019 eu encerrei a minha... Agora eu já não era mais coordenador, eu era sócio da escola. Eu encerrei em 2019 a minha sociedade e fui montar a minha primeira barbearia. Porque até então eu era coordenador, educador e vendedor dos cursos. E aí eu fui montar minha primeira barbearia. Qual era o conhecimento que eu tinha de corte? Um conhecimento top. Sabia cortar cabelo, sabia fazer barba. Mas aí faltou algo que eu não me preparei. Em 2019, eu me deparei com uma muralha muito grande na minha frente, que foi a questão da gestão. A gestão, ela está envolvida na precificação do seu corte de cabelo. Se você não souber gerir o seu negócio, saber quanto que você realmente tem de faturamento, quanto que você tem de gasto fixo, quanto que você tem gasto de variáveis. Quanto que deixa cada corte de cabelo, né? Isso daí. Você pegar assim, eu tenho uma conta de energia aqui, o ar-condicionado, tudo tem uma conta aqui de R$ 1.500 de energia na minha barbearia. Isso aí. Quantos cortes de cabelo eu faço por mês? Isso daí. Eu vou pegar a quantidade de corte de cabelo que eu faço por mês e barba e vou dividir por esse valor da conta de energia para me saber que quantos reais no corte aquela energia representa no meu custo. E assim sucessivamente. Eu pago o contador. O contador é quanto? É um salário? Beleza, eu vou pegar o salário e vou dividir pela quantidade de corte. E aí vai a comissão dos outros barbeiros. E aí você vai precificando isso para você achar o seu custo, saber o preço que você está fazendo e quanto que vai deixar de margem para você. E tem um imposto também. É muita coisa. É muita coisa. Então, às vezes também o cliente, o dono da barbearia, quando ele não tem a gestão, ele pega aquele dinheiro todo e ele acha que aquilo tudo é tudo limpo dele, e não é. Ele tem que saber separar que parte daquilo ali, boa, não é uma parte, né? Boa parte. Boa parte daquilo ali, ele vai ter que pagar os custos dele e começar o mês de novo, outro giro e seguir a vida dele. Antes de ir para o seu CPF, ele vai passar pelo seu CNPJ. Você recebe como CNPJ, para depois você tirar o seu Prolabore. Entendeu? Então, assim, faltou isso para começar o negócio. Eu não me preparei para montar o meu negócio na questão da gestão. Eu fiquei muito firme porque eu falava assim, eu sou professor, eu entendo, e fui e montei minha barbearia. Só que eu não tinha a gestão. Ninguém é bom em tudo, né? E eu não tinha gestão. Então essa foi a minha primeira barreira que eu encarei quando eu fui montar o meu primeiro negócio, que era a barbearia. Eu já era educador, eu já era conhecido em Cachoeiro por muitas barbearias que já estavam abertas, eram alunos meus. Só que a maioria dos barbeiros que montavam barbearia não tinha gestão. E esse foi um dos maiores pontos fracos. Foi a criptonita da área da barbearia. Criptonita da área da barbearia foi gestão, não foi corte. Calcanhar de Aquiles. Isso, não foi corte. Não foi cliente, falta de cliente. Não, jamais. Você tem uma barbearia hoje, se você cortar bem, toda hora você tem cliente. O problema é, o que você vai fazer com o dinheiro que você está recebendo do cliente? Você tem um controle disso? Dinheiro na mão de quem não sabe usar é perigo. É dívida, não é lucro. Você está entendendo? Então, assim, foi o que aconteceu comigo. Por quê? Eu não sei se você vai lembrar agora do que eu acabei de falar, mas o que aconteceu? O nível da barbearia cresceu em estrutura, material, equipamento, pomadas. Aí você via o barbeiro comprando o quê? Comprando um carro. Mas calma aí, ele está comprando um carro com qual dinheiro? Ele está viajando com qual dinheiro? Calma aí. Eu vi esse barbeiro no passado lanchando ali na esquina. Agora ele tá indo pra Vitória, nos grandes restaurantes. Tá indo no Coco Bambu. Coco Bambu, Marrai. Ei, tá viajando, mas calma aí, com qual dinheiro? E agora? E agora quando ele volta pra casa, e aí? E aí, beleza. Aí acontece o seu primeiro problema. O ar-condicionado para de funcionar. Olha no caixa da barbearia, não tem. Cartão de crédito tá estourado. Cheque especial já foi utilizado. E agora?
Cadê o seu caixa reserva, barbeiro? Por que você não tem um capital de giro? Já foi tudo pro CPF. Ei, você tá me entendendo? Então, assim, aí agora é onde o barbeiro começa a se deparar com uma situação que é o choque de gestão. Opa, eu não tive a gestão do meu negócio agora e eu preciso correr atrás de conhecimento para poder não me deparar com esses imprevistos que acontecem na área da barbearia. Entendeu? É a hora que eu preciso buscar conhecimento, não é mais conhecimento técnico de corte, Sim, é sim. conhecimento de gestão. Do negócio. E aí, Gerir o negócio. beleza, fui atrás disso. Só que mais à frente na minha vida, eu me deparei com uma outra questão. Não é agora a questão de gestão do negócio. Era uma questão de gestão de pessoas. Você está me entendendo agora? Que mudou. Você evoluiu em corte, montou o negócio, se deparou com uma barreira que era a gestão do seu negócio, saber precificar, saber organizar a sua questão financeira. Isso já bem lá na frente, 2021, onde eu comecei a colocar os primeiros colaboradores para trabalhar junto comigo dentro do meu negócio. Aonde agora eu me deparei com a questão de gestão de pessoas. Essas foram as barreiras. Porque o barbeiro monta um negócio hoje, né? Abre uma empresa, abre o seu MEI e ali ele começa a cortar cabelo. Ele corta cabelo muito bem, começa a atrair muita gente, só que ele não dá conta de atender todo mundo. E aí ele olha para o lado, tem um espaço, opa, vou precificar melhor isso daqui para, né, selecionar o meu público, mas eu preciso colocar um rapaz aqui do meu lado cortando cabelo, porque senão eu não dou conta de atender tudo. E aí é a hora que ele se depara com uma outra barreira. Como colocar esse colaborador aqui dentro? Qual vai ser a precificação? Porque qual é o valor da comissão que eu vou repassar para ele? Então, tudo isso. Só que aí aconteceu uma outra questão. Os barbeiros começaram, naquela época, a botar pessoas para trabalhar do lado, mas não fizeram o cálculo certo. Por quê? Esse cara está usando o seu espaço. Quem paga o aluguel? Você. Quem paga o ar-condicionado? E se der algum problema em algum móvel, alguma coisa? Sim. E aí esse rapaz, ele está levando a parte dele. Mas quem dorme com o aluguel no travesseiro é o proprietário. Mas aí vamos lá. E quanto que ele deixou? Vamos fazer a precificação? Tirando isso, 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 isso. Opa, eu estou no negativo. O que ele deixou não paga. Eu teria que aumentar o corte 10, 15 reais para poder sobrar uma margem para a empresa. Tá entendendo? Ou seja, ele tá ali, tá trabalhando, tá atendendo o cliente, mas não tá deixando margem para ir pro CNPJ. É isso daí. Ele tá ali fazendo número. É isso aí. Só para o cliente chegar ali e ver a barbearia cheia com mais 3, 4 pessoas trabalhando, mas ele não tá deixando margem de lucro. E por incrível que pareça... Se não souber fazer a precificação. Isso. E por incrível que pareça, sempre... Ó, quem paga, Alessandro, sempre vai achar que tá pagando muito. E quem recebe acha que tá ganhando pouco. Você tá entendendo? Sempre é assim. Sempre vai ser assim. Eu já trabalhei várias vezes em ambas as partes, eu sei o que é. Entendeu? E aí é a hora que entra uma outra questão de gestão também. Por quê? Você quer ter um bom colaborador? Você tem que pagar bem. É óbvio isso. Sim. O mercado... E mesmo assim tá difícil conseguir. Isso aí. A mão de obra hoje está escassa. Uma mão de obra hoje qualificada está escassa. Então, se você quer hoje ter um bom colaborador, você tem que saber pagar. Você tem que pagar bem ele, porque senão você não vai ter ele ali. Ele vai acabar recebendo propostas e essas propostas vão convencer ele a sair do seu negócio. Mas aí de que forma que você mostra valor do que você tem para ele? Para ele comprar o seu sonho, comprar a sua ideia ali de negócio. Aí é a hora que entra uma outra questão. Então, ou seja, eu me deparei com a questão técnica, depois a gestão do negócio, depois a gestão de pessoas, e aí agora uma outra questão, uma outra gestão. Como segurar esse colaborador que é bom dentro do meu negócio para que o negócio, a minha empresa continue crescendo mais. E é a hora que eu encontrei esse desafio na minha vida, que era vender o sonho para quem está do meu lado. Qual é o conselho que eu dou hoje para alguém que quer montar um negócio? Se você é casado, você tem que primeiro vender o sonho para sua esposa. O principal de tudo é isso. Se você não consegue vender o sonho para quem está do seu lado, você vai vender seu sonho para quem? Se ela não acredita em você, você não consegue vender o seu sonho para ninguém. Primeiro de tudo, você tem que acreditar em você. Eu acredito. Então, se eu acredito, eu consigo vender o sonho para ela. Mostrar isso para ela. Como? De que forma? Olha, chegou uma fase na minha vida, né? Não preciso nem especificar o ano, mas chegou uma fase da minha vida que eu estava tão desanimado do meu negócio que eu chegava levando essa imagem para dentro do meu lar, para dentro da minha casa.
Automaticamente a minha esposa ia entender o quê? Esse trabalho dele não é bom. Olha o que está fazendo com o meu esposo. Isso é em qualquer área, Alessandro. E aí você acaba não tendo apoio também. É isso aí. Aí como que eu vou vender um sonho que eu tô mostrando para ela que já é um sonho derrotado? Quem compra uma marca que tá falindo, que tá derrotada? Quem compra a imagem de uma pessoa que tá assim, Alessandro? Né? Quem, Alessandro? E era assim que em um momento da minha vida eu chegava no meu lar. Cortava cabelo o dia inteiro, tá? Não faltava clientes. Só que no final do dia, eu não olhava aquilo ali com prazer. Eu acabei virando um empresidiário do meu próprio negócio. Eu não era mais um empresário, eu era o empresidiário. Eu me sentia preso àquilo ali, porque eu não tinha mais prazer, eu não conseguia mais viver ou desfrutar. Não era algo que você desfrutava, mas era algo que era um peso para você. Isso aí. Você trabalhava você estava no automático, mas você não Sim. tinha prazer mesmo de desfrutar Justamente. aquilo. Tudo por causa de uma má gestão. Isso aí. E você não via resultado financeiro. Se você não vê resultado financeiro, você acaba entrando até em depressão. Isso aí. Nós trabalhamos na gestão de negócios, a gente tem um conceito de que uma empresa de sucesso ela precisa de processos e pessoas. Se a sua empresa tem processos bem definidos, bem elaborados, bem organizados, e se você tem pessoas qualificadas, bem treinadas, automaticamente a sua empresa vai chegar ao sucesso. Show. Precisa ter ordem, precisa ter organização, né? Porque senão você não você vai ficar trocando cebola. Você vai achar que vai estar ganhando aqui, mas vai estar perdendo ali, você nunca vai, você fica patinando e não sai do lugar. Então o sucesso é processos e pessoas, processos certos e pessoas. Você tem a pessoa boa também. Se você não tem processo, não tem organização, não tem operacional, essa pessoa não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Não adianta. Você vai ter a pessoa ali, vai pagar muito, aí ela não vai produzir. Eu falo que isso daí que você falou, Alessandra, é como se fosse assim. Uma barra de ouro vale muito? Só que se ela tiver no fundo do oceano e ninguém descobrir ela não vale de nada. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, igual o que você está falando, precisa de pessoas e processos e pessoas, correto? Certo. Então, se eu tenho uma pessoa muito boa e boto ela sem processo no lugar que pode ser certo ou errado, ela não funciona. Vou te dar um exemplo. Vamos contratar, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos contratar um novo barbeiro para sua barbearia. Sim. Vamos trazer um cara de uma barbearia aí e vamos trazer ele com um salário de R$5.000. Sim. Um exemplo. Exemplo, tá? sim. Aí ele vai começar a trabalhar na sua empresa, ele vai começar amanhã. Ele vai chegar lá e vai fazer o que ele vai fazer. Chegou um cliente, ele vai cortar cabelo, ele vai entrar em contato com os clientes dele lá para ir cortar e tudo. Mas o que a gente fala que é o processo? É ele chegar, na hora que ele for contratado, você sentar com ele e falar assim, ó, a minha empresa funciona dessa forma. É o POP, Procedimento Operacional Padrão. Minha barbearia, ela abre tal hora, ela fecha tal hora. Precisa fazer isso. O ambiente precisa estar limpo. Todo dia, na hora que terminar de trabalhar, nós precisamos deixar a barbearia toda limpa. Você chegou com ela limpa, você já tem que deixar do jeito que deixa limpo para no outro dia chegar limpo. Você marcou um horário com o cliente, você chegue 10 minutos antes. Sim. Nunca faça o cliente esperar. Sim. O cliente pode te fazer esperar, mas você nunca pode fazer o cliente esperar. Sim. Deixar tudo muito claro. Tem o seu horário de almoço. O horário de almoço seu é de tal hora até hora. Seu dia de folga é tal dia. Tá tudo certo para você? Você entendeu? Tem alguma dúvida? Não, não tem. Tá aqui, tudo que eu te falei tá aqui escrito aqui. Assina aqui para mim. Dá ciência aqui para mim do que nós conversamos, beleza. Bom, você pode se dirigir ao seu ambiente de trabalho, tá ali a sua poltrona, as suas ferramentas estão ali, você pode começar a trabalhar. O que acontece a maioria das vezes? O cara acha, porque está trazendo um funcionário bom e porque está pagando um salário bom, o funcionário vai trazer o resultado para ele. Ele vai trazer um resultado? Vai, mas não da forma que ele quer, porque ele não gerou um processo para ser executado. E aí depois, de repente, era algo que você, de repente, não fazia. Ou fazia, mas não fazia de uma forma correta, de uma forma da forma como teria que ser feito. E aí você não vê o resultado. E a pessoa acaba se frustrando. Aí o cara fala assim, já fiz de tudo. Já contratei funcionário de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000. Mas o problema não está no funcionário. O problema está em você que não fez o processo e explicou para ele aquilo que era para ser feito.
Isso aí. Igual você está falando, a gente está falando como empresa, né? A barbearia hoje ela é uma empresa e a gente hoje tem dentro da barbearia, tem dentro da barbearia o que a gente chama de, que é estabelecido pelo governo, a Lei Salão Parceiro. Sim. O que que é a Lei Salão Parceiro hoje? Ela dá legalidade para o colaborador. Hoje a gente não pode nem chamar ele de empregado. Se a Sim, gente chamar sim. ele de empregado, gera vínculo Vínculo empregatício. empregatício. Isso aí. CLT. CLT. E ele não é CLT, ele é um prestador de serviço que está ali usando o seu espaço. Só que a gente precisa estabelecer ordens aí, porque eu não sou obrigado a ficar com ele, nem ele é obrigado a ficar comigo. Sim. E aí entra nessa... Mas você remunera ele por um serviço que ele presta a você. Isso daí, ele recebe uma comissão pelo que ele está fazendo. Sim. Só que aí, como que entra essa parte? Entra na questão do POP. Se a empresa, barbearia no caso, a empresa, barbearia, ela não tem esse POP, quem que vai estabelecer esse POP quando entra lá? O próximo colaborador. Olha, ele Seu não, barbeiro vai chegar lá para trabalhar de chinelo, não pode. bermuda, tectel Não e pode. camiseta? Para você ter ideia, De boné? desde Entendeu? 2019, quando eu tive a minha primeira barbearia, até hoje, você pode entrar qualquer horário do dia que você vier. Você nunca vai ver um papel no chão, seja ele qual for, de bala, qual for. Nunca. Essa é uma cultura que nossa barbearias hoje tem. Nunca você vai ver. Assim, já virou tão cultura, tão hábito, que é automático. Se tiver, pega na hora e joga fora. Sim, perfeito. Ah, tirei a gola higiênica do meu cliente e eu vou amassar. Não, é lixo. Esse é um dos procedimentos operacionais padrão. Vou te dar um exemplo. Vamos Sim. lá utilizar uma prestação de serviço. Sim. Um Uber, um aplicativo. Sim, Você entra num veículo, o veículo tá limpo, tá cheiroso, tá sem terra, sem papel, sem plástico de bala no chão, sem lata de guaraná, de refrigerante. sim. É uma coisa. Agora você entra num carro. O carro já tá todo sujo por fora. Não é aquele carro que tá sujo, mas é aquele carro que você vê ali que tem 90 dias que não vê, não foi lavado. O carro já tá encardido. Você entra dentro do carro, tá aquele mau cheiro, aquele banco todo manchado. Isso não te gera um incômodo? Sim, com Você certeza. vai usar aquele serviço de novo? Você vai recomendar aquele serviço de novo? Jamais, nunca Você vai digo. colocar a sua filha para ir para o colégio naquele carro, a sua Não. esposa? Não, de forma jamais. alguma. A mesma coisa a barbearia, né? Tem que Sim. ter higiene, precisa ter organização, precisa ter processo por causa disso. E isso atrai o cliente, isso é imagem. A higiene é o imagem básico. vende, é o básico. É o básico. Eu trabalho com vendas. Sim. Se eu chegar no cliente, sem ir no barbeiro e chegar lá todo barbudo, cabelo sem cortar, você acha que o cliente vai olhar para mim e falar assim, nossa, esse cara aí, não vou comprar desse cara não, o cara não cuida nem dele, vai cuidar do produto que ele tá me vendendo? Você já tá Porque a indo... imagem, você já está indo perdendo. Isso aí que eu ia falar com Você você. já está indo perdendo. Perdendo. Você já sai perdendo. Uma das coisas que eu falo sempre para os meus alunos é que a gente hoje na barbearia, a gente é tão visado que o que acontece? Hoje na minha cadeira de barbeiro, senta todas as profissões. Sim, O advogado, sim. do pedreiro, todo mundo, Empresário do granito, bancário. todos passam pela cadeira de barbeiro. E aí você tem a oportunidade de fazer network, criar uma linha de relacionamento com aquele cara, com aquele cliente que está na sua cadeira. Só que aí existe uma barreira entre isso daí. Qual é a forma que eu vou conseguir chegar nele? A primeira de todas é o meu marketing pessoal. Sim, A primeira de todas é o meu marketing pessoal. Porque ele precisa me olhar com respeito e ver que eu sou, querendo ou não, uma autoridade dentro daquele ambiente ali. Aí agora ele me chega, Alessandro. E eu tô... Você tá entendendo o que eu tô falando? não, com certeza. Eu tô sem uma roupa Com adequada, certeza. não tô cheirando bem, meu cabelo tá todo... Pô, eu sou barbeiro. Unha sem cortar, Isso, eu sou barbeiro. E o meu cabelo tá grande? utilizando a mesma lâmina Não para pode. fazer a barba do cliente. Não pode. Não pode. E a gente ainda tá falando de coisas básicas. A gente tá falando do básico. Sim. É o básico. Que não pode faltar. Só que as pessoas estão esquecendo de fazer o quê? O básico. Não pode deixar de fazer o básico. Entendeu? E aí, eu tenho uma grande oportunidade na minha cadeira, que é o cliente potencial. Esse cliente potencial, né? Ele já tá... Olha como que funciona a área da barbearia hoje. O que a gente tem hoje dentro da área da barbearia? A gente tem um ponto certo, com equipamentos bons, mas a gente pode ter hoje, se não prestar atenção, uma mentalidade errada no ambiente certo. Não. Você tá entendendo? O barbeiro tem uma estrutura muito boa, tem equipamento de primeira, mas a mentalidade dele ainda é de
É a Entendeu? mesma coisa de você pegar, vamos ver o inverso, né? Uhum. Você já viu aquela frase que a gente vê muito em rede social, que o lugar, às vezes você tem muita, é, como se diz, você tem muito valor, Sim. mas dependendo do lugar onde você está, você perde o seu valor, né? E aí você vê uma foto de uma Ferrari Uhum. nova, porém toda empoeirada, numa garagem, Sim. mal feita, toda de madeira, com telha de eternite, toda. Então, quer dizer, aquele produto ele é bom, porém ele perde o valor agregado dele por estar num lugar, No ambiente no errado. ambiente errado. No ambiente errado, isso aí. Entendeu? Então, isso tudo, quando a gente fala disso, é que aí você consegue agregar o valor no serviço de não cobrar R$ 20 um corte, R$ 30, mas Isso poder aí. cobrar 50, 60, 70, 80, porque você está mostrando para o cliente que você está dando benefício para ele. Isso aí. Fala, cara, você vai para a minha barbearia, é tudo higienizado, é tudo limpo, o banheiro é limpo, tem ar-condicionado, se quiser uma toalha no rosto tem, eu não uso álcool, né? Eu uso O pós-barba. pós-barba. Antigamente você saia do barbeiro com a barba queimando, hoje não. Você sai tudo refrescante, tudo geladinho, sai com aquele cheiro, Tem né? o balme para poder refrescar a Sim, sua pele, reidratar ela, é restaurar. outra coisa. O Isso aí. tratamento é tudo. Agora, você quer preço? Não tem como você exigir muito benefício. Sim. Você vai no básico. Então, a gente precisa entender que o mercado é isso. Aí, quanto mais você entrega benefício, você tem o direito também de cobrar por esse É benefício. o que a gente chama de atendimento premium. A gente não está falando. Eu vejo que no setor que você está trabalhando e como você se posicionou hoje, Uhum. você está dizendo para a população cachoeirense o seguinte: falando assim, eu não trabalho pelo preço, Sim. mas você vem à minha barbearia, você vai perceber o valor do meu serviço. Isso aí. A gente percebe. Isso aí. Exemplo, você poderia pegar a sua barbearia, tá lá numa sala lá 2x2, num bairro, que você ia pagar ali R$ 400 de aluguel naquele ponto. Hoje você paga 10 vezes, deve pagar 10 vezes mais esse valor no seu ponto, só para poder ter uma estrutura lá. Você tem ar-condicionado, você tem estacionamento, é um ponto muito bom, entendeu? Então isso tudo gera valor. Não tem como, se você cobrar R$ 20 num corte de cabelo, você não paga nem a despesa do local. Não tem como. Não tem como. É aí que está a gestão. Quando eu comecei a ter mais conhecimento de gestão e quando eu quis sair do meu bairro onde eu estava, Sim. por que eu saí do bairro? Não critico o bairro. Não, Mas é o que acontece. Era o ponto e a mentalidade onde eu estava. Por quê? O ponto que eu estava não tinha estacionamento. É um grande problema. Que não tinha estacionamento. Sucesso do negócio, eu aprendi que o ponto é 80% do negócio. Aí, respondeu a minha pergunta. Respondeu o que eu ia falar Você acha agora. que os empresários que vão lá hoje, que quando eu vou lá cortar cabelo, fazer barba, que frequentam lá, Sim. ia frequentar onde é que você trabalhava não antes? frequentaria. Não ia chegar. Não frequentaria. Entendeu? Então, assim, eu cheguei no limite onde eu tava, eu cobrava 18, eu comecei cobrando 10 e depois cheguei o meu limite ali foi 18. E aí, toda vez que eu tinha um reajuste, eu perdia muito clientes do próprio bairro. Perdia muito cliente. E assim, aí eu falei, poxa, aí não dá. E aí foi onde a minha mentalidade começou a mudar, já estava melhorando a questão da minha gestão. E aí eu falei assim, olha, se eu quero um público diferente que vai pagar o valor que eu estou pedindo pelo meu trabalho, eu tenho que achar onde está esse cliente. E aonde está? Porque aqui, se eu aumentar R$ 1 a mais no corte, eu sei que aqui não está. Entendeu? E aí foi onde eu falei, olha, o público que eu quero atender é quem? É um público que exige qualidade no atendimento, Sim. que é o básico, que exige um lugar que tenha logística, né? Ou seja, lugar para estacionar, um público que quer um ambiente agradável, que não quer conversas altas. Cheiroso. Você tá entendendo? Sim, E aí foi a hora que eu comecei a olhar pro meu ponto, eu falei assim, olha, a minha mentalidade está mudando. Sim. Só que o ponto também tem que mudar. Porque senão eu vou ter uma pessoa certa no lugar errado. Sim, sim. Uma mentalidade certa no lugar errado. E aí, ou seja, foi a hora que eu descobri o edifício lá, Mag Center, e aí eu comecei esse processo de uma nova estrutura, um novo conceito de barbearia. Ou seja, eu já tinha um conceito ali, só que eu fiz um novo conceito.
Então eu estava indo para um lugar onde o público era mais exigente, onde o público era mais premium, aonde era uma área comercial. Então, uma área comercial onde eu comecei a atender donos de empresas e foi crescendo. Consegui me conectar com clientes potenciais que despertaram em mim novos conhecimentos do meu negócio, aonde fui só Não, e evoluindo. ali é estratégico, né? Por quê? A gente costuma dizer que o comércio, né? A vida comercial de Cachoeira, ela tá mudando de localização, né? Sim, Ela tá meio que saindo do centro e indo lá para isso cima, lá pro aí. BNH. Você pega ali, nós temos hoje de 13 a 14 concessionárias de carro dentro da mesma avenida. Aí você já percebe. Isso aí. E ali você vê várias opções ali de padaria, de restaurante, de churrascaria. Tá crescendo Então, muito. quer dizer, o ponto ele foi estratégico porque o cliente vai fazer uma revisão no carro. Ele vai lá, faz a barba, faz o cabelo enquanto está fazendo a revisão. Isso aí. Aí ele vai deixar o filho ou a esposa para ir no banco. Vai lá. Muita gente trabalha ali perto. Vou na hora do almoço ali, eu já vou ali, já É. faço a barba, o cabelo. Ah, ali é perto do meu serviço, eu saio do serviço, já passo ali, já faço barba, o cabelo. Então ficou um lugar estratégico, entendeu? Olha que interessante. Você tocou num assunto aí que a gente ainda não falou sobre ele. O que que é. Quando você queria cortar cabelo no final de semana, antigamente, o que que você tinha que se fazer na barbearia? Você tinha que chegar cedo. Cedo, senão Porque você não tinha agendamento. agendamento. Era por ordem de chegada. Esse foi uma das maiores mudanças que aconteceu na área da barbearia. Por quê? Eu não sei se você que tá me ouvindo aí lembra. De sábado você ia pra barbearia e chegava lá já tinha 5, 6. Você Nossa. entende que o seu tempo hoje ele é precioso, você não pode Você ficar tá 5 doido. horas na fila Não, de. não, você tá louco, rapaz. Você Você tá tá no... entendendo? Rapaz, se você chegar num barbeiro 9 horas da manhã, sair 1 hora da tarde, Não 2 horas pode, da não tarde, você pediu o pode. final de semana. Hoje você agenda, Olha hoje quanto você que você pede. deixa de produzir. Com 4 horas sentado num banco de uma barbearia esperando. As coisas mudaram. Mudou. As coisas mudaram. A Hoje a mentalidade, ela gente tem não que mudar. corre atrás de dinheiro. Hoje a gente corre atrás de tempo. Isso aí. Eu aprendi agora, no último ano, que ser rico não é ter dinheiro, não é ter posse, mas você ter tempo para você. Isso aí. Outra coisa Entendeu? também que eu tenho. Ó, é uma coisa básica, mas olha o que eu cheguei a perceber. Meu carro. Antigamente eu gostava muito de lavar meu carro. Só que eu não tenho mais esse tempo para lavar meu carro. O que eu tenho que fazer? Já que eu não tenho esse tempo, eu preciso comprar o tempo de alguém que tenha. Que é onde eu. Porque se você parar o seu tempo para lavar o seu carro, você vai deixar de ganhar muito É mais só que dinheiro isso do que aí. pagar alguém para É só lavar. fazer conta, Alessandro. É só fazer conta. Quanto hoje, eu preciso saber, você que está me assistindo, você precisa saber quanto vale hoje 40 minutos do seu tempo. O que você faz em 40 minutos? Com certeza. Entendeu? Então, assim, de 40 em 40 minutos eu tenho um tempo para poder atender o meu cliente. É uma reunião que você faz com um cliente, pode fechar um negócio de 500, 2 Meu milhões, Deus. 1 milhão de reais. Entendeu? Comprar uma casa, vender uma casa, comprar um carro, vender um carro. Você está percebendo junto comigo que tudo isso tem a ver com a mentalidade de uma Com pessoa? certeza, com Se essa pessoa certeza. não mudar a mentalidade dela, ou, quer ver uma coisa simples? Apareceu uma promoção de gasolina. Ah, a gasolina vai estar 20 centavos mais barata. Enche uma fila de carro. Quanto tempo você fica na fila daquele posto só por causa de 20 centavos? Ei, meu amigo, o seu tempo vale muito mais do que isso. Então, a questão é a mentalidade do brasileiro hoje. O seu tempo vale muito mais do que isso. A moeda de troca hoje é diferente. Não é dinheiro mais, é tempo. Tempo. Tempo vale mais do que dinheiro. E se você souber usar o tempo, você alcança lugares muito mais altos. Para você ter ideia, com o tempo, você usando o tempo certo, você consegue fazer network. Tem network que te leva a lugares que dinheiro hoje não te leva. Tem lugar que você acessa com dinheiro. Mas tem lugar que você só acessa com network. Sim. Você pode pagar. Olha, para você ter ideia, a Ferrari, ela tem um plano lá, é uma questão, tipo como se fosse uma lei, que você pode ter o dinheiro que for. Ela não vende o carro para você, porque ela valoriza a marca dela. Sim. Aconteceu aí com alguns MCs aí no Brasil que tiveram que devolver o carro. Porque queriam fazer, ou seja, sujar automaticamente na mente deles, eles vão sujar a imagem da Ferrari. Então não serve para ser nosso cliente. Você está entendendo que hoje a mentalidade ela tá totalmente diferente. Não, tá. E Tá se você sim. entender o jogo, aí, meu amigo, você fecha contratos. É. É isso aí, Lucas. Queria que você falasse aí para as pessoas que estão assistindo o nosso podcast aí,
que você tem para falar para as pessoas que têm sonho, que estão começando a vida agora? Né? Lembra de você lá quando tinha 18, 19 anos, né? Que elas estão naquela insegurança de empreender, de dar um passo à frente, medo de errar. O que você tem por experiência vasta que você teve aí, né? Desde os 7 anos de idade, trabalhando, mexendo com vendas, tudo que você fez até hoje. O que você tem para falar para o nosso público aí que está nos assistindo? Ó, para servir de motivação para você que está me ouvindo. Eu sempre carreguei isso comigo e em todas são mais de 400 alunos formados. Eu falei para todos, calma, você não está aonde você quer, mas você está bem longe de onde você saiu. Respeita o processo. O Alessandro acabou de falar aqui que precisa ter processo. Precisa respeitar o processo. Você está me entendendo? Então, quando eu não entendo isso, eu não respeito o meu processo, eu não vou respeitar o meu resultado final. Eu preciso respeitar o meu processo. Então, assim, hoje, se eu virar para qualquer um que está me assistindo, está me ouvindo, você está onde você quer? Não. Mas você está bem longe de onde você começou. O Lucas de 7 anos não é o Lucas de hoje. A barbearia que eu comecei em 2019 não é a barbearia de hoje. As coisas estão evoluindo, a mentalidade está mudando. Então, calma. Respeite o processo. Por quê? Você não pode viver de passado. Você também não pode se frustrar querendo viver um futuro que ainda não chegou. Respeita o processo. Quem é o seu processo? O seu presente. O seu processo é o seu presente. Essa bancada que você tem hoje, barbeiro, de barbearia, respeita ela. Ela vai, se você valorizar ela, se você cuidar dela, se você organizar ela, limpar ela, ela vai ser responsável por te dar uma bancada melhor. Esse carro que você tem hoje, você limpa ele? Você cuida dele? Ei, cuida dele, porque ele vai te dar um carro melhor. Porque, vamos lá, Alessandro, eu quero um carro melhor, mas o carro que eu tenho só anda sujo. Você vai ter o interesse de comprar o meu carro? Não, de forma alguma. Não vai. Você está entendendo que quando eu cuido do meu, ele automaticamente vai ser visado. E aí, eu quero agora entrar no mundo espiritual. Vamos lá. Bora para cima. Muitas coisas que nós fazemos tem boa parte do nosso esforço, do nosso trabalho, sim, mas também tem permissão de Deus. Isso aí. Se a gente não fizer a nossa parte, Deus sempre faz a dele, mas se a gente não fizer a nossa parte, sim, nada vai mudar. Ok? Ok. Se ele me confiou algo, ok, e eu não zelo por aquilo que ele me confiou, você acha que ele vai me dar algo a mais do que aquilo? Se eu não fui fiel naquilo que foi confiado a mim, a administrar, concorda comigo? Concordo 100%. Pois é. Quero levantar uma pauta aqui que você não lembrou. Qual pauta? Vamos lá. A Barbieres tem um trabalho empresarial, né? Vocês às vezes vão até uma empresa, uma sim, data comemorativa, isso aí, e ficam lá o dia inteiro fazendo barba, cortando o cabelo dos clientes. Como que funciona isso? Os clientes, o pessoal que está assistindo o podcast, eles não sabem disso. E eles vão em empresas bem renomadas, empresas, sim, bem grandes, e já fazem já alguns anos. Fala para ir para o público aí como que funciona isso. Você é empresário, né? Que tem vontade aí de dar um presente para os seus, sim, funcionários e tudo, né? Até questão de tempo, eles têm dificuldade de sair. Tá chegando aí daqui a pouco aí um tempo, o Dia dos Pais, né? Você pode fazer, sim, um diferencial na sua empresa. Fala pra gente como é que funciona. O que acontece? A barbearia ela começou a ser visada por outras empresas. Sim. Né? Viu que ali tinha uma equipe boa, com atendimento de qualidade, e aí apareceu o primeiro convite, né, que foi a empresa Unimed, um hospital Unimed. Sim. A gente atende o hospital Unimed desde 2000 e... Começamos ali em 2020. 2020. Então, 6 a princípio anos. Eu fui sozinho. Sim. Porque eu não tinha equipe, então eu fui fazer um atendimento sozinho. Né? Eles já me conheciam através das redes sociais como professor, e aí me chamaram. Né? Então, na época, em 2020, eu estava dando aula, eu levei uma turma minha, uma turma qualificada, eu selecionei quem seriam os barbeiros que estariam... Os melhores. Com certeza. Só os top. Você tem que selecionar, porque você vai levar a sua primeira imagem. Sim, chega lá e não entrega um sim, serviço de qualidade. Sim. Então eu selecionei. Você levou a seleção. Levei a seleção, melhor que a seleção brasileira. Então tá bom. Tá melhor. Melhor que o time do Flamengo. Aí é difícil, hein? Calma. Então ali, eu levei 5 dos melhores alunos que eu tinha para ir junto comigo atender a empresa Unimed. E ali nós atendemos a matriz, atendemos o hospital Unimed, né, em dias diferentes ali, para cortar o cabelo.
Quando eu postei isso, automaticamente o que acontece? Quando a Unimed posta isso nas suas redes sociais, outras empresas começam a ver aquilo ali e automaticamente, opa, a gente pode fazer isso na nossa empresa também. Sim. E aí começou, aí não para. Aí depois a Marbrasa visualizou, e aí eu levei também os melhores alunos para a empresa Marbrasa, Poxa, que legal, entendeu? parabéns. Aí atendemos ali, Alessandro, foram quase 120 pessoas em um dia sendo atendidas. E a Marbrasa, na época, se eu não me engano, eu acredito que ela tem isso também ainda, eram 200 funcionários, né? Nem todos foram atendidos, porque vai uma questão de fidelização, então assim, não, eu estou acostumado já com o meu barbeiro. Mas foram 120 pessoas, 120 funcionários foram atendidos. Aí, o que aconteceu? A gente fez um preço bem abaixo do que é Sim. cobrado hoje no mercado para custear algumas coisas, Sim, né? sim. E a empresa tranquila, ela entendeu que tinha valor naquilo ali. Porque ela falou assim, eu vou fazer o meu funcionário ser valorizado. Sim, Você tá me entendendo? sim. Nas E pequenas coisas, né? de lá para cá, todos os anos a gente atende a Marbrasa, Pô, que legal. a Unimed. Teve uma ou duas vezes que eu não consegui atender a empresa Unimed porque eles queriam todos os dias, então eu não podia fechar a barbearia, né? Mas hoje eu tenho uma barbearia com são em 4 barbeiros, eu e mais 3 colaboradores. E todos os anos, por exemplo, dia 15 de julho é o Dia do Homem. A empresa agora Margramar, que é uma outra empresa que a gente começou a atender, já tem 2 anos que a gente entende a empresa Margramar, a empresa da área do mármore. Ela viu a Marbrasa sendo atendida, postar nas redes sociais o que aconteceu. A empresa Margramar, que também é uma empresa grande hoje no Sim. mercado. Mega empresa. Isso aí. Vamos trazer eles para cá para poder também atender os nossos funcionários, né? A empresa Toyota, a empresa Hyundai. Pô, que legal. Entendeu? E Parabéns, assim, para você ter ideia, até a Drogaria Cachoeiro, que é uma das referências, né, antigas no mercado de drogaria, convidou para que eu fosse lá fazer um atendimento específico para os clientes que estavam passando. Poxa, que legal. Então, assim, começa a crescer. Então, não é mais aquela barbearia lá de antigamente. Não. Ela se misturou no mundo dos negócios de uma forma... Ultrapassando fronteiras. Isso daí. Lucas, muito obrigado pela sua presença. Que bate-papo legal, que podcast Obrigado, sensacional. eu que agradeço. Cara, eu já te admirava tanto, agora então te admiro mais ainda. Obrigado. Você é um batalhador, você é um empreendedor, que Deus te abençoe, que você consiga realizar todos os seus sonhos. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Espero que você volte, né, aqui mais vezes. Foi um prazer te receber nessa tarde. Obrigado, né? Pessoal que está nos assistindo aí, nosso podcast Ponto a Ponto Business, estamos encerrando agora com o nosso amigo aqui, Lucas Barbieri. Esse podcast foi sensacional, uma história de empreendedorismo dentro da nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês no nosso podcast. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, né? A Cofrio, Hospital Evangélico, Prime Hyundai, a Grow Gestão de Negócios. Queremos agradecer aí o Hospital Infantil, a CICI, que são todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Deus Pode abençoe contar comigo. você. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, até a próxima. Tamo junto. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.